se desenvolve dentro da psicanálise. Reich era inicialmente um discípulo considerado um pupilo extraordinário do Freud. A teoria que vai dar base à análise do caráter, ela é uma tentativa explícita de criar uma técnica mais adequada à teoria psicanalítica. Na década de 20, havia uma discussão entre os psicanalistas a respeito da eficiência da técnica. Os psicanalistas discutiam muito o fato de que uma teoria bastante interessante do ponto de vista da compreensão do psiquismo humano não estivesse acompanhada de uma técnica que transformasse essa teoria numa clínica eficiente. Então, a pedido do Freud, um grupo de psicanalistas se juntou e se devotou à tentativa de construção de uma técnica terapêutica que proporcionasse resultados psicoterapêuticos mais eficientes. Esse grupo se reuniu durante muito tempo dentro da escola da psicanálise e durante muitos anos esse grupo foi liderado pelo Reich. E a partir dessas discussões começou-se a criar um esboço do que viria a ser, por volta de 1930, a análise do caráter. Na prática, o Reich começou a perceber que não havia um padrão eficiente de intervenção analítica nos problemas ou nas resistências, principalmente apresentadas pelos seus pacientes. Isso significava que, eventualmente, em alguns casos, uma intervenção poderia proporcionar um determinado resultado no sentido da dissolução do sintoma, ou da dissolução da resistência, ou da dissolução da transferência, e em outros casos semelhantes a mesma abordagem poderia não ser tão bem sucedida ou mesmo mal sucedida. E os analistas não sabiam determinar o que gerava, o que criava uma diferença significativa entre uma abordagem clínica eficiente e uma outra abordagem clínica semelhante não eficiente. Não havia uma organização ou uma ordem, um sentido que determinasse que tipo de material analítico seria analisado primeiro, como seria abordada uma resistência, como um analista poderia lidar com seus processos contratransferenciais. E mesmo isso se situava ainda num nível estritamente analítico, e por nível estritamente analítico a gente vai pensar nas intervenções linguísticas, né? Aqui a gente está falando do território da linguagem. O Reich era historicamente um sujeito muito observador e ele começou a observar que uma diferenciação que viria a ser uma diferenciação muito básica e muito importante dentro da análise do caráter. O método analítico da psicanálise, vocês sabem, era a associação livre, que é um método essencialmente voltado para compreender por que as coisas se estruturam de uma determinada forma. O Reich começou a perceber que esses problemas, que são os problemas clássicos da clínica, né? As resistências, as transferências, eles não se apresentavam somente do ponto de vista linguístico, somente do ponto de vista psíquico, vamos chamar assim. Havia uma sobreestrutura somática que organizava, determinava e continha esses conteúdos.